a tela, que aí, deixa eu ver. Apresentar agora, a tela inteira. Essa tela, compartilhar. Então, como em todas as aulas, é a lousa. Certo? Então, hoje a aula vai ser sobre exercícios de lei de Faraday. 19, tá certo? 9 do 11. Então, vou fazer alguns exercícios aqui que eu preparei. Não me lembro quantos exercícios, mas é para tentar cobrir toda a matéria. Junto com os exercícios que eu fiz aula passada, eu acho que isso cobre toda a matéria, ou quase toda a matéria de lei de Faraday. Uma coisa ou outra é bom revisar no livro, mas enfim. Uma coisa que eu não terminei na aula passada, eu queria falar, era sobre campos elétricos induzidos. Se vocês lembrarem, um campo magnético, suponho que eu tenha um B de T aqui. Um campo magnético na direção aqui dentro da lousa que varia. Esse campo magnético, ele vai gerar, nessa espira cinza aqui, ele vai gerar uma corrente. Pela lei da indução. E se ele vai gerar uma corrente é porque tem cargas se movendo. Se tem cargas se movendo, é esperado que exista um campo elétrico dentro do meu negócio aqui. Que o campo elétrico esteja acelerando cargas. E aí, dá para a gente saber qual que é um campo elétrico que não é eletrostático, certo? É um campo elétrico vindo de um campo magnético que varia no tempo. Então, se o campo elétrico vem de um campo magnético que varia no tempo, as coisas estão variando no tempo. Se as coisas estão variando no tempo, nós não estamos na eletrostática. E como é que eu sei qual que é o campo elétrico induzido? Eu sei que da lei de Faraday, cadê aqui esse? Epsilon igual a menos dφb dt, onde, lembrando da aula passada, eu escolho a direção do meu vetor dA, o sentido do meu vetor dA, para escrever φb, né? Porque o φb ele é integral sobre a minha superfície aqui, delimitada pela espira, de B escalar dA. Mas B é um campo físico, B está aqui. E a integral depende do sinal que eu escolho para o dA. Como a gente viu lá passada, o fluxo vai depender da escolha da orientação de dA. Logo, a força eletromotriz induzida pela lei de Faraday vai depender da minha orientação do dA. Mas a corrente não vai. É a corrente que a gente mede. Então, escolhendo isso, eu vou fazer o quê? Se eu escolho isso, eu tenho meu dA, e então eu vou pegar agora um circuito, uma espira qualquer, sabendo que o meu dA está aqui, né? Eu vou percorrer a minha espira no sentido da regra da mão direita, para o dA. De modo que eu consiga escrever epsilon como sendo a diferença de potencial entre dois aqui. Como se o fio tivesse uma resistência. Eu começo aqui, eu gasto potencial para andar sobre o fio, porque o fio tem uma resistência, e volto para cá. Certo?
Então, e o poten então, meu epsilon e eu ando no sentido de cargas positivas, né? No sentido da corrente, vamos dizer assim. Então, o epsilon seria módulo de delta V, né, que seria integral de E escalar ds. Integral fechada, como é variação de potencial, é E escalar ds, né? Integral de linha de E escalar ds. Então, daqui sai a forma integral da lei de Faraday. Não é forma integral da lei, a forma integral da lei de Faraday é essa. Mas sai uma forma equivalente à lei de Faraday, em que eu posso escrever em termos do campo elétrico induzido. Em termos do campo elétrico induzido na espira. Eu posso escrever então aqui o epsilon, então vai ser a integral de linha de E escalar ds fechada sobre a minha espira é menos dφb dt. E essa aqui é a forma com que eu calculo o campo elétrico induzido na minha espira devido a uma variação, por exemplo, variação temporal do campo magnético. Notem que isso aqui tudo tem um sinal implícito. Tem um menos aqui, mas dentro de φb tem um sinal implícito que é a escolha de dA. Se dA, por exemplo, nesse caso está para dentro ou para fora da lousa. E aí, então, aqui, o sinal que eu escolho para o φb tem que determinar o sinal que eu escolho para a minha integral de linha. Então, aqui, isso vai ser dado pela regra da mão direita. Opa, pela regra da mão direita, eu falei, né? Da mão direita não é essa, gente. Regra da mão direita, eu boto ali o dedão no DA e giro com a mão direita, né? Cadê o meu negócio aqui? Se eu giro com a mão direita, aqui, não sei se dá para ver, eu giro com a mão direita, esse vai ser o sentido que eu tenho que percorrer a integral. E o sinal do campo vai ser dado por essa fórmula. Mas aí, se eu sei que esse é o sentido, eu suponho que o campo está para cá, por exemplo, e depois vejo se ele é positivo ou negativo. A gente vai fazer, então, agora um exercício que é justamente para calcular essas coisas, certo? O importante para saber é que, como a força eletromotriz é uma diferente potencial, e a diferente potencial ela vem de um campo elétrico, né? Campo elétrico já é diferente potencial, vai ter um campo elétrico induzido. Induzido. Que não é eletrostático, é um campo elétrico que vem do fato do campo magnético variar. E aí, se você olha para essa expressão aqui ela não depende mais de espira. Se eu pegar qualquer caminho fechado, eu tiver um fluxo magnético variando ao longo de um caminho fechado, eu consigo calcular essa integral. Eu consigo saber se existe ou não um campo elétrico naquela direção. E aí esse campo elétrico naquela direção não vai ser mais um campo elétrico induzido. Ele vai ser o campo elétrico do espaço. Vamos ver isso direitinho. Ó, vamos ver um exemplo aqui. O campo magnético entrando na página varia como função do tempo de acordo com essa equação. B
igual a t quadrado mais bzinho. O campo possui uma área transversal circular de raio R. Então, o campo está preso num cilindro que cruza a lousa. Quando t é igual a 3 segundos, é R2. Aqui, né? R2 é esse daqui. 0,02 metros. Qual a magnitude e a direção do campo elétrico no ponto P2? Ou seja, ele quer saber, dado que o meu campo tem essa forma e está para dentro, ele quer saber a magnitude e a direção do campo elétrico gerado por um fluxo variável, por um campo magnético variável, né? Ele quer saber qual que é o campo elétrico gerado no espaço devido a um campo magnético variável, a mesma coisa. E a gente sabe, então, que vale esta lei que a gente vai ver depois, que é uma das equações de Maxwell, que integral de E escalar ds é menos dφb dt, aonde dφb, onde E está sobre uma curva, e o fluxo é calculado através da área delimitada por essa curva. Então vamos lá. Então tem várias coisas para a gente começar o problema, tem várias coisas que precisam ser definidas. A gente sabe que a integral de E escalar ds é igual a menos dφb dt. Para qualquer para qualquer curva. Só que eu quero saber o campo elétrico em P2, certo? Então a gente sabe que se... O que a gente sabe? A gente sabe que se um campo magnético... Se eu pôr uma partícula com velocidade num campo magnético, a força de Lorentz vai fazer com que a partícula gire, a partícula percorra círculos. Então, se eu puser uma partícula aqui com uma velocidade aqui, é esperado que ela percorra um círculo, se a velocidade for adequada, né? Ômega R. Onde ômega é um ômega adequado. Então, por simetria, eu vou... Então, é esperado que se a partícula percorre um círculo, quando o campo magnético variar, o meu campo elétrico ele vai ter uma forma circular. É como se eu estivesse calculando sobre uma espira circular, só que não existe a espira. O negócio todo é que é como se eu tivesse... Deixa eu fazer aqui assim. Como se eu estivesse fazendo as minhas contas para um caminho aqui, que seria uma espira, mas que tá no vácuo, não tem nada. A gente deduziu para uma espira, mas a expressão final ela não depende do fato de ter espira ou não. Então, aqui, quando eu calcular sobre essa curva, eu vou ter, vamos lá, por simetria, E igual a E na φ. E eu não vou escrever, mas eu estou falando o que é essa simetria. A força magnética é QV vetor B. Então, a partícula aqui, um campo magnético constante, se ela começar numa órbita circular aqui, ela vai continuar circular. Dá uma velocidadezinha para ela, ela vai ficar circular. Se ela ficar circular, isso significa que se eu tivesse uma espira, as partículas estariam andando por essa espira.
Então, eu teria um campo elétrico induzido, nesse caso, circular. Então, eu vou dizer que E igual a E na φ, onde φ é um vetorzinho que varia, mas dizer que E na φ quer dizer que o E tá, em cada instante ele está nessa direção. Nesse ponto ele está aqui, nesse ponto ele está aqui, nesse ponto ele está aqui, assim por diante. Então eu vou pegar aqui, escolhendo um caminho circular que passa por P2. P2 é esse pontinho aqui, ó. Caminho circular que passa por P2 e tem raio R2. E aí eu tenho, lembra, eu tenho que orientar, orientado. No sentido. Aí eu posso escolher, vou escolher anti-horário. Então eu vou orientar ele assim. Eu posso orientar do outro lado também, aí os sinais vão se cancelar. Mas se eu escrevo E igual a E na φ, quando eu orientar assim, a minha integral de E escalar ds, o E e o ds vão estar na mesma direção, no mesmo sentido. Então isso aqui vai ser E que multiplica o perímetro do meu negócio, o perímetro do meu circulinho, que é onde eu quero calcular o meu negócio. Certo? Lembrando, eu tenho aqui isso daqui. Eu tenho aqui o meu circulinho que eu escolhi. Círculo, certo? E lembra, eu também quero calcular então agora o fluxo magnético para poder usar essa equação. Por outro lado, φB é igual a integral de B escalar dA sobre o meu disco, né? Onde S é o disco de raio R2 e o dA é dado pela regra da mão direita aplicada, e dA é dado pela regra da mão direita aplicada ao circuito. Circuito que eu estou chamando é esse negocinho aqui. Então, se você põe a mão direita, você vê. Você põe a mão direita aqui, né? Os dedos eles estão percorrendo o circuito. O DA ele vai apontar para fora da lousa, certo? Aqui eu tenho assim. O DA aponta para fora da lousa. Uma vez que eu defino o sentido do meu caminho de integração para calcular o campo elétrico, essa integral de linha, eu estou definindo também a orientação do meu vetor dA. Porque eles têm que satisfazer a regra da mão direita por construção da teoria. Então, isso vai indicar que eu consigo calcular φB. B é constante ortogonal ao plano da página. DA também é ortogonal. Só que B está para dentro e DA está para fora. Então, φB vai ser a integral sobre S de B escalar dA, que vai ser B vezes a área, que vai ser π R2 ao quadrado B. Certo? B é B de T.
Então, isso aqui vai me implicar que E. Então, vou ficar aqui dφ b dt é π r2 ao quadrado dB dt. Porque a área não varia, o que varia é o campo, certo? Então, eu tenho aqui esta expressão. Bem, eu terminei a aula 15, terminei de preparar a aula 15 para 7, 15 minutos antes, hein? Quase que eu não termino. E aí fica ruim. Eu tenho essas duas expressões, certo? Vocês estão me acompanhando, né? Então, essas duas expressões. E eu sei que o B de T, ele é outra coisa. Meu B de T, ele é Azinho T quadrado mais Bzinho. Mais Bzinho. Então, aqui, daqui, certo? Não, gente, vamos lá. Prestar atenção no negócio. Tanto eu quanto você, certo? Mais eu, provavelmente, que eu aqui. O B tá para dentro, o DA tá para fora. Então, isso é menos BA. Isso é menos π R quadrado B. Então, o dφb dt, ele é igual a menos π R quadrado dB dt. Então, isso aqui vai me tirar aqui. Então, πr quadrado. Então, se eu tenho que E escalar, integral de E escalar ds é igual a menos dφb dt, escrevendo assim, eu já está definindo o sinal de ds, eu defino o sinal de dA e vice-versa. Aqui, E vezes 2πr2 é igual a menos πr2 ao quadrado dB dt. Certo? Porque menos com menos dá mais, certo? Porque aqui E é igual a R2 sobre 2 dB dt. Certo? Então, para B desse tipo, o E ele vai ser igual a 2A R2AT. Certo? Certo, gente? Uma vez que a gente tem essa equação aqui, que é a lei de Faraday aplicada a circuitos, mas escrevendo a força eletromotriz como sendo a integral de linha do campo, escalar ds, campo elétrico, eu consigo determinar o campo elétrico. E essa fórmula vale mesmo fora de uma região de espiras, vale sempre, em todo espaço. E como E igual a E na φ, isso aqui é maior que zero, certo? Se T maior que zero é E na φ, isso implica que o E está no sentido anti-horário. Certo? Então, se eu tenho esse problema, que é o de um campo magnético constante, né, circular, um magnético constante circular aqui, eu tenho uma simetria circular, eu sei calcular o campo elétrico aqui, e
vai ter esse valor no sentido anti-horário. Aí você me pergunta, tá bom, isso dentro do campo é magnético e fora do campo magnético? Fora do campo magnético é a mesma coisa, certo? Fora do campo magnético, só que aí ele quer saber agora, ele tem um outro campo, mas isso não enfim, é só derivar. Ele quer saber agora no P1, como tem simetria, como é que fala? Cilíndrica, eu vou pegar o mesmo caminhozinho, o mesmo caminhozinho, certo? Então, analogamente, ao caso anterior, eu quero calcular agora o campo elétrico induzido, o campo elétrico induzido pela variação do campo magnético. Note que se o campo magnético fosse constante no tempo, não ia ter campo elétrico. Só que agora ele varia no tempo. Ele varia no tempo com o B de T, igual eu vou escrever aqui embaixo. Ele varia no tempo assim. B de T, eu escolhi valores alfa T ao cubo, menos beta T quadrado, mais gama, certo? Tá. Então, analogamente ao caso anterior, agora com o caminho circular de raio R1, se eu pego um caminho circular agora de raio R1, e eu ponho aqui de novo essa minha direção φ, onde em cada ponto tem um vetorzinho unitário com E igual a E na φ, eu vou ter que a integral de E escalar ds E vezes 2πr1, como eu tinha no caso anterior, certo? Então, a orientação de ds define, pela regra da mão direita, a orientação de dA, que é onde eu vou calcular o fluxo. E a gente viu que, então, como no caso anterior, dA está para fora da lousa, certo? Então, eu consigo calcular da mesma maneira o fluxo magnético. φB vai ser a integral de B escalar dA. Agora, a integral de B escalar dA é a integral de B escalar dA sobre toda essa região aqui, certo? É a integral de B escalar dA dentro da área delimitada pela minha curva. Opa, desculpa. Então, isso aqui vai ser igual... Não é menos B vezes πr1 quadrado, porque o B igual a zero se R maior que R. Zão. Então, isso aqui é πr, é menos, né? Porque está um para dentro, outro para fora. E R ao quadrado vezes B. Certo? Que vai me implicar, então, que E vezes 2πr1 igual a menos π... Opa, desculpa. df dt é menos πr ao quadrado dB dt. Então, E vezes 2πr1, que é a minha integral de linha de E escalar ds,
vai ser igual a menos isso. Então, é π Rzão ao quadrado dB dt. Então, fora, eu tenho que o meu E vai ser Rzão ao quadrado sobre 2R1 dB dt. Certo? E se eu escrevo B, como ele deu no enunciado, alfa t ao cubo menos beta t quadrado mais gama, implica que o meu E é igual a R quadrado por 2R1, 3 alfa t quadrado, menos 2 beta t. Na φ. Certo? E aí, ele quer saber mais coisas, que eu não disse. Travou a minha lousa, gente. Destravou a minha lousa. Certo? Ele quer saber a força exercida sobre um elétron localizado no ponto P1. Ele quer saber a força que esse campo elétrico exerce. Então, sobre elétron de carga, sempre tem a mesma carga, menos E, no ponto P1. Então, a força elétrica ela vai ser menos E, certo? Igual a menos ER quadrado, né? Se a gente pegar o campo elétrico aqui, ER quadrado sobre 2R1, 3 alfa t quadrado menos 2 beta t. Certo? Na φ. Então, a força elétrica vai ser uma força também que está girando aqui, né? A força elétrica não é conservativa, porque o trabalho ao redor de um circuito fechado não é zero, porque isso aqui não é eletrostática. Certo? Certo. Dúvida, gente? Senão a gente vai passar para cálculos mais legais. E são cálculos de variação de fluxo e dinâmica, que é bonitinho. Certo? Olha só. A gente fez um exercício desse aula passada. Uma barra metálica de massa M desliza livre de atrito sobre 2 trilhos horizontais paralelos, separados por uma distância L e conectados por um resistor R, que nem a gente está acostumado, viu isso várias vezes. Cadê? Um campo magnético uniforme de magnitude B é aplicado perpendicularmente ao plano da folha. Aí ele fala, a força aplicada, mostrada na figura, age apenas por um momento, dando à barra uma velocidade V, ou seja, a força aplicada ela só vai dar uma velocidade V na barra. Quando ela dá a velocidade, ela para, e a barra começa a se mover na presença desse campo magnético com velocidade V, inicial V. Em termos de M, massa da barra, L, resistência, campo magnético e velocidade, encontra a distância que a barra viaja antes de entrar em repouso. Por quê? Porque vocês lembram que a força magnética sobre a barra, uma barra deslizante, é tal que ela tende a frear a barra. Porque circuitos, espiras, não gostam de fluxo magnético variando. Então, se a barra está andando para a direita, né, lei de Lenz, não gosta.
o fluxo está aumentando. Se eu pego o dA assim, o fluxo está aumentando. Então a barra quer que o fluxo pare de aumentar. Então a força magnética vai gerar, o campo magnético vai gerar a barra vai ser tal que vai existir uma força magnética para dentro. A corrente induzida vai ser numa direção que a força magnética seja para dentro. Vamos ver direitinho como é que resolve isso daqui. Então, a força aplicada. Força aplicada, ela faz com que a barra, ela só serve para isso, que a barra tenha, inicialmente, uma velocidade V, que é o Vzinho na I. E aí eu vou botar os meus eixinhos que eles são muito importantes para mim. Senão me perco. Certo? Vendo aí é na horizontal aqui, né? E como é que eu começo a resolver exercício que eu falei aula passada? Escolha a orientação, né? Escolhendo a orientação. Eu vou escolher a orientação assim. DA. Para a área delimitada para a espira, eu consigo calcular o fluxo magnético. Que cruza a espira, que cruza. Essa espira, essa expira não é uma espira, porque tem campo quadrado aqui, tem barra. Se eu chamo essa direção de x, quando eu dou uma velocidade, esse tamanho de x, quando eu dou uma velocidade, esse x vai variar, certo? Φ igual a integral de B escalar dA sobre a minha superfície S, que é esse quadrado, e vai ser, eles estão na mesma direção, B e dA, os dois para dentro, certo? B vezes A, que é igual a B vezes L vezes X. E aí você pensa, X é a distância da barra até a origem do negócio. Então a velocidade é dx dt. Então, φ B vezes L vezes X. Mas então, a minha força eletromotriz induzida vai ser igual a menos dφ dt igual a menos BL dx dt. Então, a força eletromotriz é igual a menos BL vezes V. Inicialmente, ela vai ser BL vezes V0, o V inicial. E aí, conforme a barra for andando, a força eletromotriz vai depender da velocidade com que a barra está andando. Então, a corrente induzida terá módulo, tem uma resistência R ali no circuito, I igual ao módulo de Epsilon sobre R. Então, I é igual a BLV sobre R. E sentido, lembra, o Epsilon é negativo. E eu tinha o meu dA aqui. Se o Epsilon é negativo, e eu tenho o meu dA aqui, o sentido da minha corrente ele vai ser contrário ao sentido da regra da mão direita aplicada a dA. Se eu aplicasse a regra da mão direita, eu ia ter eu boto o dedo, eu ia ter uma corrente nessa direção. Só que como o epsilon é negativo,
eu vou ter a corrente vai estar nessa direção, certo? Que pela lei de Lenz vocês podem verificar isso também. E sentido oposto. Oposto ao da regra da mão direita. Eita, aplicada a dA, pois epsilon menor que zero, certo? Se epsilon fosse maior que zero, a corrente já está no sentido da regra da mão direita do dA que eu escolhi. Se epsilon for menor que zero, vai estar no sentido contrário. Então, aqui vai estar no sentido anti-horário. Certo? Então, com essas informações, eu consigo calcular a força magnética sobre a barra. Força magnética sobre a barra, ela fica... Qual que é a força magnética sobre a barra? Força magnética, a barra é uma barra, certo? A barra é uma barra, ela é retilínea. Então, ela é IL vetor B. Lembrando que eu escolhi meus eixinhos assim. IJK. Certo? Isso. Meus eixinhos assim. E o L tá para cima, certo? Isso aqui vai ser o meu L. Porque o L está no sentido da corrente. Então, isso aqui vai ser I, Lzinho B, onde Lzinho aqui é o meu tamanho desse comprimento, e Lzinho B, que vai multiplicar o L, eu falei que está para cima é J, vetor menos K, porque o campo está para dentro, certo? Certo. A força magnética é igual a ILB a menos I, tá? Menos I. LB na I. E olha só que legal. Vamos voltar para o desenho. Ele começou com uma velocidade V aqui. Então a partícula ela está andando para a barra está andando para a direita. E como esperado, a força magnética a corrente induzida vai gerar uma força magnética na barra que vai frear a barra. A força magnética na barra, ela vai estar na direção menos I, ela é negativa. Porque ela vai frear a barra, ela vai tentar fazer com que o fluxo diminua, com que o fluxo magnético diminua. Ela não vai conseguir com que zere, porque, enfim, as espiras não têm esse poder. Mas que diminua, ela vai fazer com que essa velocidade aqui decresça. Certo? Então, eu consegui calcular. Vocês estão me acompanhando, gente? Consegui calcular aqui, então, a força magnética sobre a barra devido ao fato dela ter uma velocidade. Que é essa. Essa é a força magnética sobre a barra devido ao fato dela ter uma velocidade. E agora, né? Então, quero ΔX, que é o tanto que ele varia, né? Que é x de infinito menos x de zero. Então, para isso, eu vou resolver as equações de movimento. Eu sei que FB igual a MA, certo?
Antes vamos fazer o seguinte, só para FB igual a MA, só que vai me implicar aqui I, certo? FB igual a MA, então isso aqui vai implicar aqui A igual a menos I LB sobre M na I. Mas eu sei que, então, o A ele vai ser menos a minha corrente. Eu obtive a minha corrente da lei de Faraday, não obtive? Aqui. BLV sobre R. Então, a minha corrente é menos B quadrado L quadrado V sobre MR. Menos BLV sobre R, quando eu jogo aqui, a aceleração fica assim. A aceleração, então, não é uma aceleração constante, olha só. A aceleração vai depender da velocidade. Certo? A aceleração vai depender da velocidade. Então, eu posso escrever aqui, se eu escrevo isso aqui como sendo dv dt, aí, eu posso escrever, então, que dv dt é igual a menos b quadrado L quadrado dividido por mr V. Não é uma belezinha? Eu encontro, então, que V, certo? É um V0 exponencial desse negócio, menos B quadrado L quadrado dividido por mr T, certo? Eu integrei essa expressão, fica dv sobre v igual a menos b quadrado L quadrado sobre mr T dt, e eu integro dos dois lados, certo? E depois tiro exponencial. Onde v0 é a velocidade inicial. V0 é a velocidade com a qual a barra começou a andar. A barra começou a andar com uma velocidade que é V0, estou chamando de V0 agora, que é a velocidade dada pela força aplicada. Certo? Então olha só que legal. A velocidade ela decai exponencialmente com o meu tempo. Então eu estou aqui na minha barrinha, estou aqui na minha barrinha, ela está andando e ela vai andar cada vez mais devagar. Por que ela vai andar cada vez mais devagar? Porque a força magnética induzida vai estar puxando ela para trás. Só que conforme ela anda mais devagar, a variação de fluxo magnético também diminui, porque a variação de fluxo é proporcional à velocidade. Então, conforme ela anda mais devagar, a força magnética que freia também diminui. Por isso que não para do nada. Por isso que a velocidade vai decaindo. Só que olha só, então, eu consigo calcular a distância. A distância percorrida pela barra desde o instante em que ela foi petelecada com uma velocidade v até o momento em que ela para. Então, o meu ΔX percorrido, ou seja, ela vai parar em algum momento, que é o momento em que v igual a zero, certo? Se v igual a zero, ela... Certo? E v igual a zero no infinito aqui, certo? A velocidade é sempre positiva. Então, isso aqui vai ser v igual a zero só no infinito. Essa integral vai de zero até infinito. De v de t dt.
Que V é sempre positivo e vai a zero no infinito. Então, isso aqui é igual a V integral de zero a infinito, de V0 exponencial menos B quadrado L quadrado, dividido por MR, T dt. Então, delta x vai ser V0 MR, né? Porque aí quando você calcula uma coisa desse tipo, cai ao contrário, né? Então fica MR em cima, dividido por B quadrado L quadrado, V0, né? A exponencial de menos B quadrado L quadrado T sobre MR de zero a infinito. Certo? E aí eu vou fazer assim só porque eu posso. Eu vou pegar tudo isso, vou jogar para cima e vou poder terminar minha conta. Então, Δx é isso. Meu Δx ele vai ser, olha só, em infinito isso dá zero. Então, isso aqui é exponencial de infinito menos exponencial de zero. Então, isso aqui é mais mrv0 dividido por b quadrado L quadrado. Esse aqui é meu Δx. Certo, gente? Vocês acompanharam o método para se calcular isso daqui? Então vamos fazer de novo. Outra coisa. É um problema semelhante, mas diferente. Uma barra de massa M e resistência R é o mesmo formato. Desliza sem atrito em um plano horizontal, movendo-se sobre trilhos paralelos, conforme mostra a figura. Só que agora ela vai se mover para a esquerda. Os trilhos são separados por uma distância D e uma bateria que mantém uma força eletromotriz constante Epsilon, que não tinha antes, agora tem, é conectada entre os trilhos. Há um campo magnético B constante para fora e agora a condição inicial é diferente. Assumindo que a barra está inicialmente em repouso quando t é igual a zero, mostre que no instante t ela se move com esta velocidade aqui. Certo? Como é que eu resolvo isso? Do mesmo jeito, primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular, porque olha só, no início ela está parada, certo? Mas quando eu ligo uma força eletromotriz aqui, ó, essa força eletromotriz aqui é mais, e aqui é menos. Essa força eletromotriz vai me induzir, não vai me induzir, vai gerar, né? Não é indução. Uma corrente I aqui, que é uma corrente vinda da minha força eletromotriz externa da minha bateria. Certo? E aí o fato de ter uma... Eu vou colocar os eixinhos porque eu me atrapalho se eu não colocar os eixinhos. Então, o fato de ter uma corrente aqui, uma barra transportando corrente dentro de um campo magnético, vai fazer com que esse campo magnético gere uma força na barra. Se ele gerar uma força na barra, e essa força vai ser constante porque aí é constante, a barra vai se movimentar. Se a barra se movimentar, pela lei de Faraday, vai ser gerada uma corrente induzida no sentido de diminuir o fluxo. E aí vai gerar uma força induzida, devido à corrente induzida, para frear essa barra. Então agora vamos escrever isso. A força eletromotriz, Epsilon, gera uma corrente I, que não é induzida, certo? A corrente I, ela não é a corrente induzida. A corrente I ela é uma corrente
é real. A outra também é real, mas vinda da bateria. Na barra dada por. Então, a corrente vai ser módulo de epsilon sobre R. Então a barra vai sentir uma. E essa corrente aqui, independe de onde a barra estiver, a força eletromotriz vai ser constante, essa corrente vai ser constante. Então, a força eletromotriz vai fazer com que a barra sofra, ou seja, a barra sofrerá uma força constante vou chamar de F epsilon, que vai ser igual a I L vetor B, que o B eu tenho, certo? Que é igual a I dB, ou IBD, que é melhor porque dB pode dar notação, pode ser chato de notação, porque é o diferencial. O L está na menos J, vetor B, que está na K, certo? Então, isso aqui me implica que F epsilon menos IBD na direção I, certo? F epsilon, então, é uma força gerada por, como esperado, uma força gerada pela força eletromotriz, e se I está para baixo e o B está para fora, F epsilon vai ser uma força aqui, constante. Então a barra vai estar sendo puxada por uma força constante, que é uma força que vem do fato de ela estar ligada, da barra estar ligada numa bateria que fornece uma força eletromotriz constante, portanto passa uma corrente constante aqui. Onde R é a resistência da minha barra, certo? Então eu sei que F epsilon é igual a isso daqui. Aqui eu tenho meu F epsilon. Que é igual. O meu. Então, epsilon BD sobre R na I. Menos epsilon BD sobre R na I. Porque é epsilon RI e é epsilon sobre R. Então eu tenho meu F epsilon. Por outro lado, a força vai fazer com que a barra se mova. Quando a barra se mover, vai aumentar o fluxo magnético dentro dessa espira aqui, né? E aí, se aumenta o fluxo magnético, isso vai gerar uma corrente induzida aqui no sentido de diminuir o fluxo e, portanto, uma força induzida para frear a barra. Por outro lado, essa força fará com que a barra ganhe uma velocidade V, que é V na direção menos I, certo? A velocidade vai estar para a esquerda, dependente do tempo.
certo? Por que dependente do tempo? Porque a força constante faz com que a velocidade aumente no tempo. Mas, como eu falei para vocês, isso vai gerar uma variação de fluxo. Então, eu tenho que calcular a variação de fluxo para ver a força que freia a barra. A força magnética devida à corrente induzida na barra. E como é que eu faço para calcular isso? Primeira coisa, escolhendo. Tem sempre que escolher a orientação. Escolhendo a orientação DA aqui, eu posso calcular o fluxo magnético. Por quê? Porque é o mesmo fluxo magnético que atravessa a espira. Será fluxo magnético é igual a integral de B escalar dA, que é igual a B e dA estão no mesmo sentido, V está para fora, isso aqui é B vezes L vezes V. Certo? Assim, a força eletromotriz induzida fica. Agora, para diferenciar, vou escrever epsilon induzida. Certo? Epsilon induzida é menos dφ b dt, que é igual a menos. O B é constante, o L é constante. Desculpa, gente. Aqui é vezes x, onde x é medido para cá. Menos BLV. Isso aqui é menor que zero. Certo? Então eu consigo calcular também agora. Agora o que eu estou fazendo? Eu já tenho a força que age sobre a barra devido à bateria. A corrente que passa aqui. Passa uma corrente aqui. E vinda da bateria. Que gera uma força magnética, porque aqui tem um campo magnético. E aí, como a barra anda para a esquerda, aumenta o fluxo. Se eu pegar dA no mesmo sentido de B. Se varia o fluxo, o sistema vai querer com que o fluxo pare de variar. Então, ele vai gerar uma corrente para cima, que ele vai gerar uma corrente no sentido de frear a minha estrutura aqui. Então, como eu estava falando para vocês, então o epsilon menos BLV zero, isso aqui implica que a minha corrente, epsilon induzido, né, vai ser BLV sobre R, né, é a minha corrente induzida. E não é L, ele está usando a letrinha D. Mas é como se fosse L, L eu acho mais legal. E se você olhar, eu vou ter aqui a minha corrente I, e pela lei de Lenz, a minha corrente induzida vai ser tal que vai gerar um campo magnético no sentido de diminuir o fluxo. Então, aqui, se a barra está andando para lá, o fluxo está aumentando. Isso aqui é o meu dA. Para cima, bolinha. Se está aumentando, eu quero diminuir o meu campo magnético. Então, eu tenho que botar uma corrente induzida aqui
que faça com que o meu campo magnético vá para dentro. Então, ela tem que estar para cima, pela regra da mão direita. Porque aí aqui o meu B induzido vai apontar para dentro e vai tentar diminuir o fluxo. O que eu falei aqui? Ou eu posso dizer que isso aqui é sentido oposto ao da regra da mão direita. Direita aplicada a DA, certo? A DA, pois epsilon menor que zero, lembra? Epsilon menor que zero faz com que eu olho para o meu DA e eu uso a mão esquerda. Eu ponho o sinal de menos na regra da mão direita, certo? Então, minha corrente induzida está para cá. Então, agora eu consigo calcular a força na barra. Devida à corrente induzida. Essa força vai ser IL vetor B também. Só que é tudo induzido. A força devida à corrente induzida vai ser a corrente induzida L, que não é o mesmo L que o outro vetor B, certo? O outro L estava para baixo, esse L agora está para cima. Então, isso aqui vai ser I induzida vezes B vezes D. Agora, o L está para cima, né? Então, eu tinha colocado assim. I, J, K. Então, vai ser J, vetor, o B, que é na K. E J vetor K é igual a I. Então, F induzida igual a I induzida B vezes D na I. A força induzida, como esperado, ela está para a direita. A força induzida ela vai estar sempre no sentido de frear o movimento. Se a barra está sendo puxada para lá, a força induzida tem que estar para cá. E aí, se eu substituo o meu B, a força induzida, vai ser igual, então, aqui, ó, B, D, V. Então, é B quadrado, D quadrado, dividido por R, vezes V. Aí. Certo? Então, eu tenho duas forças agindo na minha barra agora. Eu tenho duas forças agindo na minha barra. Eu tenho a força devido à minha bateria, que ela é I epsilon R, né? Desculpa, é epsilon BD sobre R, né? Força na minha bateria, que é epsilon BD sobre R, na direção menos I. Eu tenho a força induzida, a força devido à corrente induzida. Força devida à corrente induzida. Vou pegar esse negócio aqui. Força devida à corrente induzida. Então, a força total sobre a minha baixa, que é quase um problema de mecânica, né? Ela vai ser igual, então, o quê? Epsilon BD sobre R menos B quadrado D quadrado sobre R V. Aí. Menos I. Eu quero colocar tudo para a esquerda. Certo? E quem é a força total? Força total, eu quero mostrar que a velocidade tem aquela expressão.
Quero mostrar que a velocidade tem essa expressão. Então, eu tenho que calcular a velocidade. Então, se eu calcular a velocidade, eu sei que a força total é m dv dt. Né? Que é igual a isso daqui. Então, isso aqui vai me implicar que dv dt... E eu posso escrever isso aqui como sendo, então, menos dv dt. Aí, certo? Se eu falo que V é igual a menos V na I. Ou V na menos I, para ficar mais claro. O Vzinho na menos I. O Vzinho, então, ele vai estar sempre para cá. Só que agora ele é um V de T. E eu quero calcular essa minha expressão. dV dt é igual a epsilon BD. Vocês já estão vendo o que vai dar, né? Menos B quadrado D quadrado sobre R V. Tudo na menos I. M, certo? Porque a minha aceleração aqui é m dv dt, eu divido por m. Muito bem, só que aí isso aqui não é uma equação homogênea, certo? Para eu derivar e calcular, eu não... Tem esse termo chato aqui, certo? Esse termo chato está me atrapalhando. Então eu vou eliminar esse termo chato. Calcular a aceleração, derivando em relação ao tempo. A minha aceleração vai ser dv dt. Eu vou ter que dA dt. Vai ser, esse termo é constante, ele some, certo? É menos b quadrado, d quadrado, sobre mr, dv dt. Certo? E olha que maravilha. Agora eu transformei a minha equação numa equação diferencial bonitinha para aceleração. Né? E a equação diferencial bonitinha tem solução bonitinha. Eu tenho aqui meu A de t, vai ser 1 a 0, exponencial de menos b quadrado d quadrado, dividido por mr, t. Certo? Achei a aceleração. Eu achei a aceleração. E se eu achei a aceleração, agora é só voltar. Como é que volta? Eu tinha velocidade, derivei para achar aceleração para eliminar esse termo aqui que era chato, que não ia atrapalhar a minha conta. Então, agora, para voltar, eu integro. Para voltar, eu integro. Mas antes de integrar, eu quero saber quem é meu A zero. Quem é essa constante aqui que aparece? Eu sei que para t igual a zero, o que acontece para t igual a zero? Para t igual a zero, v igual a zero. Porque o problema está me falando que a barra está inicialmente em repouso, certo? Então, para t igual a zero, v é igual a zero. E se v é igual a zero, isso significa que a barra não está se movendo. Se a barra não está se movendo, não tem variação de fluxo magnético. Se não tem variação de fluxo magnético, aquela força devido à corrente induzida é zero, porque a corrente induzida é zero. Isso implica que a força total em zero é só
a força devida à bateria, né? Implica que a força induzida é igual a zero. A bateria, isso aqui, e a força induzida à bateria é epsilon BD sobre R. Então, isso aqui me implica que a zero, né? O A de zero, ele vai ser o quê? Ele vai ser F epsilon sobre M, que é epsilon BD sobre MR. Certo? Certo. Então, agora eu posso, já que eu sei a minha constante, eu posso continuar a minha conta. Então, eu posso calcular que meu V de t menos V de zero, que é zero, é a integral de zero até t do A de t' dt'. V de t, aí o meu A de t' dt' vai sair o A zero, integral de zero a t, da exponencial menos b quadrado d quadrado, dividido por mr, t', dt'. Meu v de t, ele vai ser a zero. Então, aí cai os negocinhos que estão pendurados na integral, certo? Cai esses penduricalhos aqui. Então, fica menos mr a zero dividido por b quadrado d quadrado, exponencial de menos b quadrado d quadrado sobre mr t', variando de zero a t. Mas notem aí, aqui, o A0 ele é epsilon BD dividido por MR, certo? Então, A0 MR é igual a epsilon BD. Então, meu V de T vai ser igual a A0 MR, então é epsilon BD, então é epsilon sobre BD, certo? O sinal de menos aqui faz que eu calcule primeiro aqui, certo? Então é 1 menos exponencial b quadrado d quadrado sobre mr t. Certo, gente? Bonitinho, né? Sem concordar, porque é bonitinho. Isso aqui, então, é uma maneira de você juntar, fazer, estudar a dinâmica. Dinâmica é quando as coisas se mexem. Você estudar por que as coisas se mexem. Estudar a dinâmica da barra, que devido... Não, lembra que no começo a gente falou disso, considere a lei de Faraday, o exercício que teve semana passada. A lei de Faraday, ela vai fazer, que era exatamente um exercício assim, de empurrar um negócio, né, com uma força eletromotriz. Então, naquele caso, a força era constante, a gente ia ter um movimento retilíneo uniforme. Mas quando a gente coloca a lei de Faraday, olha só, quando a gente coloca a lei de Faraday, vai existir um termo de freamento, ou freagem, termo que freia, que vai ser a força devida à corrente induzida no meu sistema. E não é muito trivial como é que ela acontece, né? A força sim, mas aí ela vai depender da velocidade, então não é mais uma força constante. E aí você vai ter que integrar, vai ter que fazer coisas mirabolantes para você encontrar a sua expressão. Tudo bem, gente? Notem que esse problema é muito parecido com o outro. A questão é que o outro não tinha uma bateria, tinha condição inicial.
menos isso. Tinha condição inicial. Nesse daqui, tem a bateria. A condição inicial é zero. Nota que a bateria ela faz basicamente que apareça um termo constante aqui, né? Que a velocidade vai tender para tempo tendendo infinito, a velocidade ela vai tender ao valor epsilon sobre BD. Mas ela vai começar no zero e vai tender nesse formato aqui, que é um negocinho assim. Ela vai fazendo assim até chegar no platô. E nunca atinge esse valor, né? Tudo bem, gente? Eu queria fazer mais um negócio, que é esse negócio. Eu não comentei isso aula passada, mas vocês entenderam, gente, outro problema? Eu sugiro que vocês repitam em casa. Vocês já estão em casa. Eu sugiro que vocês repitam em outro momento esse tipo de conta e refaçam esses exercícios. Refaçam esses exercícios, porque isso pode ser útil. Você pode aprender mais, que é o objetivo, né, da vida. Vamos resolver mais um, então. Um solenoide longo possui 400 espiras por metro, Nzinho, e transporta uma corrente dada por I igual a esse negócio. Então, eu tenho aqui N, corrente I. Dentro do solenoide, e coaxial é ele, né? Tem uma bombina de raio R, que consiste em um número N grande de espiras, né? Uma bobina de um fio metálico fino. Pergunta: qual a força eletromotriz induzida na bobina pela corrente variável? Lembra? Um solenoide com corrente constante, se ele for bem apertadinho nas espiras e bastante longo, o campo magnético ele vai estar na direção do solenoide. Olha só. Suponha que a corrente seja constante. Então, as espiras são bem apertadinhas, de modo que as linhas de campo se cancelam muito facilmente fora do centro aqui, que nem a gente viu. E aí, pela regra da mão direita, então, a gente viu que o campo magnético dentro do solenoide vai ser uniforme nesta direção. Certo? Mas agora, se a corrente depende do tempo, o campo magnético depende do tempo. Mas vai continuar sendo uniforme para cada tempo nessa direção. Isso aqui quer dizer que a corrente I de T, o solenoide, não, o solenoide ele não tem mais. O solenoide ele não tem mais assento por causa das novas regras ortográficas. Produz um campo magnético o solenoide, certo? Campo magnético B de T dentro do solenoide.
Quando eu digo corrente de T no solenoide, quero dizer que a corrente de T nas espiras, certo? A corrente aqui, ela passa aqui, ela vai para cá. Ela passa nesse, ela sobe. Ela passa nesse, ela vai fazendo assim, certo? Então ela gera o campo B de T, que eu vou escrever de B de T como ele, se eu colocar os eixinhos aqui, que eu sempre gosto de colocar os eixinhos, então, que é I, J, K, eu vou escrever B como menos B de T na direção menos I. O B de T na direção menos I. Por quê? Porque na direção menos I, porque ele é na direção menos I. Porque se a corrente está passando assim, né? Desculpa. Se a corrente está passando assim, pela regra da mão direita, ele está para a esquerda, ele está na direção menos I. Com B de T, a gente já viu que isso aqui é μ0 NI, que agora é um I de T, certo? Para corrente constante no tempo era B igual a μ0 NI, então B de T é μ0 NI de T, certo? I de T igual a multiplica 1 menos Z a menos Czinho T. Certo? Então, o fluxo. Então, agora eu posso calcular o fluxo desse campo magnético através da bobina. O fluxo desse campo magnético através de uma espira da bobina. E lembra, para escolher o fluxo, a gente tem que escolher a direção do vetorário. Aí você pode pôr para o lado que você quiser, desde que você seja consistente nos cálculos. Eu vou pôr para cá. Eu sempre acho bom colocar na direção do B para não me atrapalhar com os sinais dos produtos escalares. Porque o fluxo vai ser, então, B vezes a área. Se aparecer sinal de menos, que vai cancelar o sinal de menos. Tá? Será. Vamos lá. Então, aqui eu vou copiar isso daqui. Será. Um cantinho. Fluxo vai ser integral sobre a minha superfície, que é esse disquinho dentro do anel, de B escalar dA, certo? Através de uma espira, certo? Então, tem uma bobina com 250 espiras. Eu vou pegar uma espira. Então, é uma vez que eu conto essa área. B escalar dA. Então, isso aqui vai ser B vezes A igual a π R quadrado B. Só que B é B de T. Certo? Explica aqui φ de T. É π R quadrado B de T. Então, agora, eu tenho N espiras. Então, para N espiras, a força eletromotriz vai ser N vezes a força eletromotriz em uma espira, menos N de φ dt. Você pode chamar isso aqui de φ1. φ1 de uma espira. N de φ1 dt. É igual a N π menos N π R quadrado
dB dt. E a pergunta que ele dá é exatamente aqui. Qual a força eletromotriz induzida na bobina? Certo? Então, se B é M0 NI dt, então meu dB dt é M0 N DI dt. Vai implicar que a força eletromotriz é igual a menos NP R quadrado M0 Nzinho DI dt. Ou só para deixar mais bonitinho, a força eletromotriz ela é menos Nzão. É M0 Nzinho π R quadrado DI dt. Tudo bem, gente? E aí, se você vai lá e substitui d e dt, d e dt é igual a menos A, então é ACE menos CT, né? Então o epsilon vai ser igual menos nm0 nπr quadrado ACE menos CT em unidades convenientes. Tudo bem, gente? E aí você consegue calcular, então, a força eletromotriz induzida em uma espira dentro de um solenoide ou em uma bobina dentro do solenoide ou em alguma outra coisa dentro do solenoide, devido a uma corrente variável, certo? Vai aplicar um campo magnético variável dentro do solenoide. Tudo bem, gente? Então, tudo bem. Era isso que eu queria falar hoje. Aí eu falei. E, e era isso, né? Eu ia falar, falei. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar sobre qualquer exercício que foi feito ou sobre a matéria. E essa é a hora de perguntar. Tá bom, então passou a hora de perguntar. Então, acabou.